Olá, você está no programa Alma Querida. Nós temos aqui um e-mail de uma irmã nossa que nos manda um pedido, mas pede que não mencionemos o nome dela, nem o nome dos parentes, das pessoas envolvidas e nem da cidade de onde o e-mail é remetido. Ela diz assim: saudações ao amigo Adão Nonato e a todos. Venho por meio deste pedir ajuda no esclarecimento que tanto tem afetado uma pessoa muito próxima a mim, que é o meu tio, e toda a minha família, para que eu possa saber como me comportar na condição de sobrinha e advogada dele. Então, ela diz que o tio sempre foi um apaixonado por aeromodelismo, e na cidade dela não há clube de aeromodelo, nem muitos adeptos ao esporte. E em uma das viagens do tio dela a uma outra cidade próxima, no mesmo estado, num estado próximo, ele acabou por conhecer uma outra pessoa, que era um vendedor de aeromodelos, e era praticante do esporte, e era então o presidente do clube de aeromodelo daquela cidade. E que os dois fizeram uma grande amizade, a ponto do amigo do tio vir frequentemente à cidade onde morava o tio para vender os aviõezinhos e para brincarem juntos e também brincarem com outros adeptos do esporte, que é o aeromodelismo. O amigo sempre ficava hospedado na casa do tio. Um e outro acabaram conseguindo a aproximação dos filhos com as esposas, um do outro, estreitando os laços de amizade entre si. Ficaram muito amigos. A amizade chegou a tal ponto que o tio chegou a ajudar, mesmo materialmente, o outro, que era o vendedor de aeromodelos, quando ele precisava. Ele tinha liberdade de ajudar materialmente o amigo quando esse se apertava nas finanças. Ocorre que em uma das vindas do amigo à casa do tio, eles foram juntos com outros colegas até o campo de pouso da cidade. Foram brincar de aeromodelo, né? E no momento em que estavam pilotando os aeromodelos, o tio e o amigo, isso foi até filmado, diz ela, acidentalmente, veja, o aeromodelo do tio atingiu fatalmente o amigo, e o amigo veio a falecer na hora, naquele local. No mesmo instante, a esposa e o filho do amigo estavam chegando ao local, vindo da casa do tio, onde eles estavam hospedados. E foi uma dor sem tamanho para todos. Não conseguiu imaginar como meu tio e toda a família ficou com o ocorrido. Os presentes são testemunhas de que foi um acidente, apesar da filmagem não pegar a hora do impacto. A família do amigo também entendeu como acidente. Ficaram arrasados com tudo o que ocorreu. Com o acontecido, o tio, que era considerado o mais alegre dos 11 filhos do avô, né? Motivo de animação em todas as nossas reuniões familiares, passou a ser muito triste, não tendo mais em sua alma a mesma alegria de antes, sendo esse um dos motivos da redução das reuniões familiares em festas, pois dói em todos a dor suportada pelo tio. Isso porque o tio sempre teve uma vida regrada, sem vícios, religioso, católico, muito trabalhador, amigo de todos na cidade, e braço de apoio de todos os demais familiares. Não é o mais velho dos irmãos, mas após a morte do avô, ele passou a ser visto por todos na condição do filho mais velho, mais responsável. Com o ocorrido, ninguém mais fala em aeromodelismo na cidade onde eles vivem. Pois bem, ele auxiliou a família do amigo nas despesas com o funeral e por meio dele a família conseguiu o recebimento do seguro. Contudo, após terem conseguido o referido seguro, utilizando-se da carteira do tio, essa parte eu não entendi muito bem, e do testemunho dele em juízo do ocorrido, provavelmente no processo de indenização do seguro, né? No juízo, a família do amigo ingressou com a ação judicial na cidade onde eles moram, pedindo indenização, o que conseguiram em primeira instância. Ou seja, entraram com um processo contra o tio. Eu acompanho meu tio desde a contestação. Fomos juntos para a audiência naquela cidade e vivencio com ele o pesar do ocorrido.
Meu tio não tem tido estrutura emocional nem física por tudo o que ocorre, estando com sua saúde comprometida desde o ocorrido. A cada andamento processual, ou seja, a cada audiência, né, ele sofre ainda mais. O processo encontra-se em grau de recurso, aguardando pauta, está no tribunal. Ele tentou várias vezes acordo com a família do amigo, mas sem êxito, o que faz ele sofrer ainda mais, pois percebe que a família de fato não acredita como se deu o acidente, ou que ela não acredita no sofrimento do meu tio. No dia da audiência, quando quase vi meu tio infartar diante dos familiares do então amigo, senti que eles tinham a necessidade não de apoio material, mas de verem seus sofrimentos compensados pela perda material de meu tio, como se esse não sofresse já o suficiente por ter nele a causa da perda do amigo. Além desse processo, o tio deve responder em juízo por ação criminal, que também o castiga a cada ida à delegacia. Ação criminal, provavelmente por homicídio culposo, aquele que causa, quer dizer, um acidente, então, que é por imperícia, negligência, né? E aí, se ficar provado que o tio agiu com imperícia, com negligência ou com imprudência, então ele pode ser apenado criminalmente. Se ficar provado que ele não teve nenhuma culpa, não, ele vai ser absolvido. Agora, se ele for condenado, aí decorre naturalmente a obrigação de indenizar. Aí o outro caso, o outro processo já fica como que pré-julgado. Além desse processo, deve meu tio responder ao juiz por ação criminal, que também o castiga a cada dia de ida na delegacia. Na condição de espírita, sei que nada é por acaso, mas tenho dúvidas quanto aos reajustes nesse caso narrado, do meu tio e seu amigo. Teriam eles algum débito um para com o outro e como isso se daria? Seria, porém, novo débito gerado nessa reencarnação ou aceleração de seu aprimoramento moral? Como fica nesses casos a postura de ambos perante a lei natural de evolução espiritual? Como eu posso ajudá-lo, não só na condição de sua advogada, mas de irmã em Cristo? A esposa dele é minha tia também, porque é irmã de minha mãe, e ele, irmão de meu pai. Fui criada junto com as filhas deles, e por isso sinto ainda mais o seu pesar. Por favor, me oriente, pois não tenho visto como posso orientá-los todos nesse caso. Peço que responda por e-mail ou mesmo no seu programa, mas sem mencionar nomes e cidades, mas para isso diga no e-mail quando essa mensagem vai ser respondida na TV ou no rádio. Fiquem na paz de Cristo. Agradeço muito pelo espaço e ela dá o nome dela que nós não podemos mencionar. Nós vamos chamá-la de Maria, né? Maria, minha querida, né? Tocante a sua carta, o seu e-mail, né? Perdoe falar carta, né? Realmente o e-mail ficou longo. E ela faz pensar em muitas coisas. Principalmente nessa pergunta que você faz, como é que fica a questão de evolução? Nós costumamos dizer que na vida nós somos instados, somos desafiados a aprendermos uma outra língua, uma outra linguagem. E a linguagem que nós temos que aprender é a linguagem que o Cristo veio nos ensinar. É como se ele viesse realmente ensinar um outro idioma. Ele muitas vezes diz assim, olha, está escrito tal palavra desse jeito, mas eu vos digo, olha, escrevam desta maneira. Está escrito assim, odiai os vossos inimigos. Eu peço para vocês escreverem assim, amai os vossos inimigos. No lugar da palavra ódio, põe a palavra amor. É tudo diferente, o Cristo vem nos ensinar uma linguagem diferente. E essa linguagem, que é a linguagem do amor, nós costumamos dizer que é o que todos nós estamos aqui para aprender, uma linguagem universal. E quando nós aprendermos esta linguagem, o planeta mudará de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração. No planeta de provas e expiação, é como se todos nós falássemos dialetos. No planeta de regeneração, a gente aprende a falar uma mesma linguagem, uma espécie de Esperanto espiritual, em que todos vão se entender. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para fazermos a Lebab, que é o contrário de Babel. Babel, a torre, né, que é o episódio da Torre de Babel que está descrito na Bíblia,
em que os homens haviam feito uma descoberta fantástica. Veja só, descobriram uma coisa fantástica. Podiam fazer tijolos. E com os tijolos eles podiam fazer casas. E de casas passaram se podemos fazer casas, podemos fazer paredes, então podemos fazer uma torre. E vamos fazer uma torre então que chegue até os céus, tão alta que chegue aos céus. E aí a nossa raça vai ficar superior. Essa torre vai ser o símbolo da nossa grandeza e do nosso poder. E diz a Bíblia, eles conseguiram fazer isto porque eles falavam a mesma língua. Mas que língua que eles falavam? Eles falavam a língua que essas duas famílias estão falando. Olha, a família do amigo tem uma língua que exclui a linguagem do outro. Tanto que a sobrinha não consegue entendimento. Porque estão falando línguas diferentes. Para nós conseguirmos um objetivo, nós temos que falar a mesma língua. E o nosso desafio aqui na Terra, minha querida Maria, é descobrirmos qual é a língua da harmonização. E não a língua da exclusão. Aqueles homens que disseram, vamos fazer uma torre que chegue aos céus, diz lá, eles conseguiram isso porque eles falavam a mesma língua. Toda equipe para funcionar precisa falar a mesma língua. Aí desce dos céus Deus e destrói a torre e esparrama todos pelo mundo em povos que falem línguas diferentes. Isso é tão profundo que não são os povos que falam línguas diferentes. Nós, seres humanos, falamos cada qual uma linguagem diferente. O nosso desafio é exatamente sabermos falar de uma forma que o outro seja capaz de entender. E nós também ouvirmos a linguagem do outro e fazermos a decodificação para respondermos na linguagem certa. Então, qual é a linguagem que nós devemos falar? É a linguagem do amor. E aqueles homens tiveram a torre de Babel destruída porque eles queriam, olha, nós vamos fazer uma torre muito grande, nós vamos mostrar o nosso poderio, a nossa força, o nosso poder, a nossa pujança. Vamos provar que nós somos mais que os outros. Uma língua que exclui os outros. Então, os irmãos da nossa língua falarão muito bem. Aí eles foram separados. Eles falavam a mesma língua, mas a língua para ganhar os céus não é a língua material. Não é uma língua que exclui, tem que ser uma língua que inclui. E tudo no universo caminha para a inclusão. Então, minha querida Maria, imagine se você consegue falar com os familiares, esse é o desafio. Se você não consegue falar com os familiares numa reunião, você disse que já propôs várias vezes um acordo, numa reunião em que fosse explicado para eles o porquê que essas coisas acontecem e que eles poderiam ter um comportamento diferente. Se eles não tiverem, compete a vocês falarem a língua certa. Então vocês terão que ter o comportamento adequado. E o comportamento adequado é da inclusão. Mas e se eles não admitem a inclusão? Aí vem o outro parâmetro, Maria, que é os níveis nos quais nós operamos. A linguagem da matéria e a linguagem do espírito. Eles precisam saber que eles estão fazendo coisas, estão unidos na mesma linguagem, veja só. Eles estão lá unidos, pelo que você descreveu, eles estão falando a mesma língua entre eles, que é o quê? A língua da vingança. É a língua da exclusão. Eles estão falando a língua da vingança. Vamos excluir e vamos punir o seu tio, porque ele é que estava, de alguma forma, dirigindo o aeromodelo. Eles não levam em consideração de que o parente deles, o pai deles, tinha feito a escolha de ser até um vendedor de aeromodelos. O tio não estaria naquele aeroporto, naquele campo de pouso, se ele não fosse vendedor de aeromodelos. Ele fez uma escolha. Ele escolheu o amigo, que foi um freguês dele, então um freguês que se tornou amigo. E aconteceu o acidente que aconteceu. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltaremos para falar mais sobre esse assunto, porque ele merece ainda muitas outras análises. Aguarde aí que daqui a pouco nós estaremos de volta.